Minha formatura virou ferramenta para esconder o fracasso da minha irmã, e só percebi o preço quando a comemoração já tinha começado. A cerimônia aconteceu numa manhã clara, dessas que parecem feitas para fotos, mas desde cedo havia um cuidado estranho nas palavras, como se todos soubessem que aquele dia precisava ser tratado com delicadeza excessiva. Meus pais repetiam que era um alívio, que finalmente um ciclo se fechava, e diziam isso com um sorriso correto demais, medido, sem o entusiasmo que eu via em famílias desconhecidas ao redor. Sempre que alguém mencionava esforço ou mérito, surgia um comentário rápido para relativizar, lembrando dificuldades genéricas, caminhos diferentes, comparações vagas que diluíam qualquer destaque. Não era dito em voz alta, mas ficava implícito que a minha vitória criava um problema silencioso. Em mais de um momento, alguém se aproximou para pedir que eu não exagerasse na alegria, como se celebrar fosse um risco calculado, algo capaz de expor um contraste inconveniente. No meio dos cumprimentos, notei minha irmã observando tudo com um sorriso frágil, desses que não se sustentam por muito tempo, e percebi que a narrativa do dia não estava ali para mim, mas para protegê-la de algo que ninguém queria nomear. A desistência dela dos estudos já vinha sendo suavizada havia meses, reinterpretada como fase, como sensibilidade, como escolha madura, e minha mãe assumirá naturalmente o papel de mediadora dessa imagem, ajustando histórias conforme o público. Aos poucos, a lógica se inverteu sem anúncio, quem precisava ser preservada era ela, e quem devia ceder era eu. Esse deslocamento não veio acompanhado de discussão aberta, apenas de pedidos pequenos, de concessões aparentemente inofensivas, acumuladas com cuidado. Quando surgiu a ideia de usar meu uniforme, a proposta foi apresentada como gesto de amor, algo simples, quase simbólico, que ajudaria a evitar perguntas futuras. A justificativa emocional ignorava limites individuais, mas vinha embalada em palavras macias, difíceis de recusar sem parecer cruel. A pressão não era explícita, ela se apoiava na expectativa de que ajudar a família era obrigação, não escolha. Entendi naquele instante que recusar significaria romper um acordo silencioso que eu nem lembrava de ter assinado. Aceitar, por outro lado, exigia engolir uma sensação crescente de apagamento. O uniforme, que para mim carregava anos de esforço, foi tratado como figurino, um objeto neutro pronto para ser reutilizado em uma encenação conveniente. As fotos começaram a ser planejadas com antecedência, ângulos calculados, legendas vagas, tudo para simular uma trajetória que nunca existiu. O silêncio passou a ser exigido como parte do acordo, não por ameaça direta, mas pela expectativa de que eu manteria a aparência intacta. Cada vez que alguém elogiava a imagem construída, algo em mim recuava, como se a identidade estivesse sendo deslocada sem confronto direto. Houve um momento interno, discreto, em que a concessão deixou de ser opção. Não aconteceu de forma dramática, foi uma percepção seca, quase técnica, de que continuar facilitaria uma mentira que já tinha custo demais. Decidi não oferecer mais o que estavam usando, e preparei-me em silêncio para a reação. A quebra da dinâmica não foi anunciada, apenas executada, e isso bastou para alterar o clima. Minha mãe interpretou limites como ataque pessoal, como se a recusa fosse dirigida a ela, não à farsa. Minha irmã oscilou entre vergonha e expectativa, esperando talvez que alguém resolvesse por ela. Tentaram transferir a culpa pela tensão criada, sugerindo que eu exagerava, que escolhia o momento errado. O isolamento veio rápido, uma punição discreta feita de distâncias e conversas interrompidas. O preço imposto à mentira confortável apareceu depois, quando a verdade não encenada começou a circular. Surgiram constrangimentos, perguntas sem resposta, a necessidade de explicar o que nunca aconteceu. Descobri, de forma indireta, que outros já sabiam da farsa, apenas fingiam não ver. A narrativa familiar ruiu sem barulho, mas o impacto psicológico ficou. Ao escolher a própria dignidade, aceitei uma consequência silenciosa, a distância permanente dentro da família, a redefinição do meu valor fora da aprovação materna, o entendimento de que proteger a si mesma cria inimigos íntimos. Algumas vitórias custam o pertencimento, e essa foi a parte que ninguém quis comemorar. Depois disso, o dia seguiu como se nada tivesse sido alterado, mas os gestos ficaram mais contidos e os olhares evitavam encontros prolongados. Percebi que a família se reorganizava sem me consultar, ajustando rotas para manter a versão mais confortável possível, mesmo que incompleta. Não houve pedidos de desculpa nem tentativas claras de entendimento, apenas uma expectativa muda de que eu voltaria atrás quando o desconforto se tornasse grande o suficiente. As semanas seguintes reforçaram essa lógica, com convites seletivos, informações fragmentadas e um cuidado excessivo para não tocar no assunto. Aprendi a reconhecer esse padrão desde cedo, mas só então entendi o quanto ele era eficiente em manter tudo no lugar. Cada silêncio funcionava como lembrete do preço cobrado por sair do papel esperado. Não era uma exclusão total, apenas uma redução calculada da minha presença, suficiente para sinalizar desaprovação sem precisar verbalizar. Com o tempo, a ausência de confronto se mostrou mais cansativa do que qualquer discussão aberta. Eu passava a ser citada em histórias que não me incluíam, mencionada como exemplo abstrato, nunca como pessoa inteira.
A normalidade artificial se restabeleceu aos poucos, sustentada por omissões cuidadosas e por uma memória seletiva que apagava detalhes inconvenientes. Observei tudo de fora, sem intervir, entendendo tarde demais que aquela estrutura sempre funcionou assim, premiando quem aceitava ceder e isolando quem insistia em existir por conta própria. A formatura, que deveria marcar um encerramento, acabou se tornando ponto de referência para essa mudança irreversível, um antes e depois que ninguém reconheceu oficialmente. Não houve reconciliação, apenas adaptação. E eu segui adiante sabendo que, naquele dia, não foi apenas um diploma que saiu em cena, mas uma escolha que redefiniu para sempre meu lugar dentro daquela casa. Esse entendimento não trouxe alívio imediato, apenas clareza suficiente para continuar sem pedir permissão e sem esperar reconhecimento que nunca foi prometido, nem oferecido depois do silêncio. Depois daquele dia, a rotina se ajustou como se nada tivesse acontecido, e foi justamente isso que tornou tudo mais evidente. As conversas passaram a evitar qualquer referência direta à formatura, como se o evento tivesse sido apenas um detalhe logístico, não um marco. Quando alguém mencionava estudos ou planos futuros, o assunto era rapidamente redirecionado para preocupações práticas, contas, compromissos domésticos, qualquer coisa que mantivesse a superfície intacta. Minha irmã passou a ocupar mais espaço físico dentro de casa, não por presença ativa, mas por uma espécie de centralidade silenciosa. Tudo parecia organizado em função de não constrangê-la. Eu observava esses ajustes como quem assiste a um cenário sendo remontado após uma peça, reconhecendo objetos familiares fora do lugar original. Em nenhum momento fui chamada para discutir o que tinha acontecido, a decisão coletiva foi seguir adiante como se o conflito fosse apenas uma falha momentânea de comunicação. Isso me colocava numa posição estranha, porque eu continuava ali, mas sem função clara. Não era hostilidade aberta, era uma suspensão calculada. Pequenos gestos denunciavam isso, como quando minha mãe comentava algo importante olhando para todos, menos para mim, ou quando planos eram feitos com a pressuposição de que eu não participaria. A normalidade artificial exigia cooperação silenciosa, e minha recusa anterior ainda reverberava como algo a ser corrigido. Com o tempo, percebi que a narrativa familiar estava sendo reorganizada sem esforço visível. A desistência da minha irmã ganhava contornos de sensibilidade rara, quase virtude, enquanto meu percurso era citado apenas como exemplo genérico de alguém que deu certo, expressão usada com cuidado para não soar acusatória. Essa assimetria não era discutida, apenas mantida. Em encontros com parentes, notei que perguntas direcionadas a mim vinham carregadas de cautela, como se qualquer detalhe pudesse desestabilizar o equilíbrio recém-estabelecido. Eu respondia de forma curta, não por estratégia, mas por cansaço. A sensação de ser observada aumentava, não no sentido de vigilância direta, mas como se cada reação minha fosse avaliada pelo potencial de criar desconforto. Aos poucos, fui entendendo que o preço imposto à mentira não era apenas social, mas interno. A família parecia operar com um acordo implícito de que a verdade só era aceitável quando não exigia reposicionamento emocional. Qualquer coisa além disso era tratada como excesso. Minha irmã raramente tocava no assunto, mas sua postura oscilava entre expectativa e retraimento, como se aguardasse uma validação que nunca chegava por completo. Não havia confronto entre nós, apenas uma distância que se consolidava pela ausência de palavras. Em certos momentos, eu me perguntava se ela tinha consciência plena do papel que desempenhava naquela encenação prolongada ou se apenas se deixava levar pelo conforto oferecido. Essa dúvida nunca encontrou espaço para ser formulada em voz alta. A casa seguia funcionando, mas com um cuidado exagerado para não esbarrar em temas sensíveis. Eu passava a maior parte do tempo observando, não por curiosidade, mas porque a posição de quem não participa ativamente acaba sendo essa. Cheguei a notar que algumas decisões eram tomadas como se eu não estivesse presente, mesmo quando estava na mesma sala. Era uma forma eficiente de neutralizar qualquer possibilidade de questionamento sem precisar excluí-la formalmente. Com o passar dos meses, entendi que aquela dinâmica não tinha prazo para acabar. Ela se alimentava da repetição e da conveniência. Quanto menos se falava, mais fácil ficava manter tudo como estava. A minha escolha inicial de não facilitar a mentira se transformava, aos olhos deles, em um traço de personalidade inconveniente, algo a ser administrado. Não houve tentativas reais de aproximação, apenas gestos protocolares em datas específicas, suficientes para manter a aparência de unidade. A distância emocional se tornava permanente, não por decisão explícita, mas por acumulação de silêncios. Comecei a reorganizar minha própria rotina fora daquele espaço, não como fuga, mas como ajuste necessário. Percebi que continuar esperando reconhecimento ou entendimento era insistir em uma lógica que nunca foi proposta de forma justa. A redefinição do meu valor acontecia de maneira discreta, quase imperceptível, à medida que eu deixava de medir minhas escolhas pela reação deles. Isso não trouxe alívio imediato, mas criou uma estabilidade diferente, menos dependente. Em alguns momentos, surgia a tentação de ceder novamente, de suavizar minha posição para recuperar o conforto anterior.
Bastava lembrar do custo já pago para que essa ideia perdesse força. A convivência seguia, mas agora marcada por uma consciência clara de limites invisíveis. Eu sabia até onde podia ir sem provocar ruídos, e eles sabiam até onde podiam me manter à margem sem romper completamente. Esse equilíbrio frágil se sustentava porque ninguém parecia disposto a revisitar o que foi evitado desde o início. A formatura continuava sendo mencionada apenas como referência temporal, nunca como símbolo. Era o ponto a partir do qual tudo mudou, embora ninguém admitisse. Eu observava essa construção à distância, entendendo que, naquele contexto, a dignidade escolhida não vinha acompanhada de aplausos, apenas de um silêncio mais elaborado. E foi nesse silêncio que aprendi a permanecer sem me confundir com a ausência que ele tentava impor. Com o tempo, percebi que o silêncio não era apenas ausência de fala, mas uma ferramenta ativa de organização. Ele definia quem podia ocupar quais espaços, quais temas eram seguros e quais deveriam permanecer intocados. Eu passava a reconhecer esse mecanismo em gestos pequenos, quase invisíveis, como a forma como minha mãe ajustava o tom de voz ao falar comigo na frente de outras pessoas, ou como certas histórias de família eram recontadas com detalhes ligeiramente alterados quando eu estava presente. Nada era frontal. Tudo funcionava por deslizamento. A minha presença passou a exigir cautela, não porque eu fosse imprevisível, mas porque eu representava a lembrança de algo que não foi resolvido. Em encontros maiores, notei que minha irmã era apresentada com um cuidado quase cerimonial, sempre acompanhada de explicações antecipadas, como se alguém estivesse constantemente preparando o terreno para evitar julgamentos externos. Eu observava isso sem interferir, entendendo que qualquer reação minha poderia ser interpretada como confirmação de um conflito que eles insistiam em negar. A normalidade artificial se sustentava justamente por essa negação contínua. Em certos momentos, a família parecia funcionar melhor sem a necessidade de alinhar versões, porque todos já sabiam qual era a esperada. Isso tornava tudo mais eficiente, ao mesmo tempo, mais vazio. A ausência de confronto não significava harmonia, apenas adiamento. Minha irmã, por sua vez, parecia oscilar entre aceitar esse papel protegido e se incomodar com ele. Havia dias em que ela se mostrava excessivamente disponível, tentando agradar, e outros em que se retraía completamente, como se percebesse o peso daquela narrativa construída em torno dela. Não trocávamos muitas palavras sobre isso. Quando conversávamos, era sobre assuntos neutros, seguros, como se ambas soubéssemos que qualquer tentativa de aprofundar algo poderia romper um equilíbrio delicado. Essa distância não vinha acompanhada de hostilidade, mas de um cuidado exagerado que acabava criando mais separação. Eu comecei a entender que aquele ambiente não tolerava bem quem se recusava a desempenhar o papel atribuído. A minha decisão inicial tinha sido simples, mas suas consequências se espalhavam lentamente, redefinindo minha posição em pequenas doses. Em casa, passei a ser menos consultada, menos incluída, não por esquecimento, mas por conveniência. Isso se refletia até em decisões banais, como horários de refeições ou planos de fim de semana. Eu me adaptava sem protestar, não por submissão, mas por clareza. Sabia que qualquer tentativa de reinserção exigiria concessões que eu já não estava disposta a fazer. A redefinição do meu lugar vinha acompanhada de uma estranha sensação de liberdade e perda ao mesmo tempo. Eu já não precisava manter certas aparências, mas também deixava de fazer parte de uma intimidade que, apesar de tudo, ainda existia. Em alguns momentos, percebi olhares rápidos, como se alguém considerasse dizer algo e desistisse no último instante. Essas hesitações diziam mais do que qualquer discurso. Elas revelavam a consciência coletiva de que havia algo mal resolvido, mas também a decisão de mantê-lo assim. Com o passar dos meses, a história oficial se consolidou. Para quem vinha de fora, não havia conflito, apenas trajetórias diferentes, escolhas pessoais, maturidade. Internamente, essa versão era repetida até se tornar quase confortável. Eu a ouvia sendo dita na minha frente, como se fosse um lembrete de que aquela era a leitura correta dos acontecimentos. Não corrigi. Não confirmei. Apenas ouvi. Aprendi que, naquele contexto, a verdade não precisava ser combatida, apenas retirada de circulação. A consequência mais clara dessa escolha foi a redefinição dos vínculos. As conversas se tornaram funcionais, os encontros previsíveis, as emoções contidas. Eu continuava ali, mas de forma lateral, como alguém que observa a dinâmica sem interferir. Essa posição me permitiu perceber detalhes que antes passavam despercebidos, como o esforço constante para manter tudo equilibrado e o cansaço que isso gerava em todos. A família parecia operar em modo de manutenção, não de crescimento. Qualquer mudança representava risco. E eu, por ter escolhido não sustentar uma mentira conveniente, me tornará parte desse risco. Aceitei isso sem dramatização. Não houve ruptura explícita, apenas um afastamento progressivo que se naturalizou com o tempo. Em alguns dias, essa distância pesava mais. Em outros, funcionava como proteção.
O que ficou claro foi que aquela escolha inicial não tinha retorno simples. Ela redefiniu não apenas como eu era vista, mas como eu me via dentro daquele espaço. E essa mudança, embora silenciosa, era definitiva. Houve um momento em que percebi que a distância já não era reação, mas estado permanente. Ela deixará de ser consequência direta da recusa e passará a integrar a estrutura da convivência. Ninguém mais parecia lembrar exatamente quando tudo mudou, apenas agiam como se sempre tivesse sido assim. As referências ao passado eram cuidadosas, editadas, e qualquer tentativa de retomá-lo vinha carregada de um desconforto imediato, rapidamente abafado. Eu me via participando de encontros familiares como alguém que conhece bem o roteiro, mas não tem falas relevantes. Minha presença era aceita, mas não necessária. Isso ficava claro em pequenas decisões tomadas sem consulta, em informações que chegavam sempre depois, quando já não havia o que opinar. Não era exclusão declarada, era uma economia de envolvimento. Minha irmã, por outro lado, parecia ter se acomodado à posição que lhe fora atribuída. A proteção constante vinha acompanhada de uma expectativa implícita de fragilidade, e ela oscilava entre corresponder a isso e tentar se afastar, sem sucesso. Em alguns momentos, notei nela um incômodo silencioso, como se percebesse que aquela narrativa confortável também a mantinha presa. Ainda assim, nada era dito. O pacto do silêncio continuava sendo mais forte do que qualquer impulso de esclarecimento. Eu observava essas movimentações com uma atenção que não buscava solução, apenas compreensão tardia. Comecei a notar que a família funcionava melhor quando ninguém tentava sair do papel designado. Qualquer desvio gerava ajustes imediatos, quase automáticos, para restaurar o equilíbrio. A minha escolha anterior tinha sido um desses desvios, e a resposta coletiva fora reposicionar tudo ao redor, reduzindo minha influência. Isso não foi feito por malícia evidente, mas por necessidade de manutenção. Entendi que aquela estrutura priorizava a aparência de estabilidade acima de qualquer verdade individual. Aos poucos, deixei de esperar convites que não viriam e de oferecer explicações que não seriam ouvidas. Passei a organizar minha vida de forma mais independente, não como afronta, mas como consequência lógica. Essa autonomia silenciosa foi percebida, embora nunca comentada. Havia olhares que misturavam estranhamento e reprovação contida, como se eu estivesse quebrando uma regra não escrita. A redefinição do meu pertencimento se consolidava nesses momentos. Eu já não fazia parte do núcleo emocional, apenas orbitava ao redor. Curiosamente, isso trouxe uma clareza que antes não existia. Sem a expectativa de validação, minhas decisões se tornaram mais diretas, menos negociáveis. O custo era evidente, mas previsível. Em reuniões maiores, eu notava que minha ausência em certas narrativas era estratégica. Histórias eram contadas como se eu não tivesse participado, mesmo quando tinha. Não corrigi. Essa omissão era mais reveladora do que qualquer confronto. Ela mostrava o esforço contínuo para manter uma versão coerente dos fatos, mesmo que incompleta. A família parecia investir muita energia em sustentar essa coerência, e isso se refletia em um cansaço difuso, uma tensão baixa, porém constante. Eu observava tudo sem intervir, consciente de que qualquer tentativa de reintegração exigiria que eu aceitasse novamente o papel de facilitadora da mentira. Essa opção já não existia para mim. O que restava era conviver com as consequências, ajustando expectativas e limites. Em alguns momentos, a solidão dessa posição se fazia presente, especialmente quando percebia que certos vínculos não resistem à honestidade silenciosa. Ainda assim, havia uma espécie de integridade que se mantinha intacta, mesmo sem reconhecimento externo. A formatura continuava sendo o ponto de origem dessa reorganização, embora raramente mencionada. Era o evento que todos preferiam esquecer enquanto estruturavam tudo ao redor dele. Com o tempo, entendi que aquela escolha não tinha sido apenas sobre um uniforme ou uma encenação específica, mas sobre aceitar ou não ser usada como recurso para sustentar uma narrativa confortável. Ao recusar, aceitei também a redefinição do meu lugar. Não houve retorno ao estado anterior, apenas adaptação contínua. E nessa adaptação, aprendi que algumas verdades não produzem reconciliação, apenas distância. A consequência silenciosa de escolher a própria dignidade foi essa: permanecer presente, mas não integrada, consciente de que o pertencimento, naquele contexto, sempre teve um preço que eu não estava mais disposta a pagar. Com o passar do tempo, a ausência de confronto foi sendo naturalizada a ponto de parecer escolha de todos, quando na verdade era apenas inércia bem administrada. Ninguém perguntava se eu estava bem com aquela distância, porque isso exigiria reconhecer que ela existia. As relações seguiam funcionais, limpas na superfície, sustentadas por um cuidado excessivo em não tocar no que tinha causado o deslocamento. Em alguns momentos, eu percebia tentativas discretas de reaproximação, convites genéricos, comentários neutros, mas sempre sem disposição real para revisar o que havia sido decidido em silêncio. Era como se quisessem minha presença sem o peso da minha posição.
Eu aceitava alguns desses gestos, não por esperança de mudança, mas por entender que aquele era o limite do que podiam oferecer sem desestabilizar a estrutura que haviam escolhido preservar. Minha irmã continuava sendo tratada como alguém a ser protegida, e isso, aos poucos, deixava marcas visíveis nela. A fragilidade atribuída se tornava quase identidade, algo que a precedia em qualquer situação. Eu observava isso com uma mistura de distanciamento e reconhecimento tardio, entendendo que aquela proteção tinha um custo que ela talvez só perceberia depois. Não me cabia apontar. Já tinha aprendido que verdades ditas fora de hora se transformam em agressões aos olhos de quem depende da ilusão. A família, por sua vez, parecia confortável com esse arranjo. A mentira inicial tinha sido absorvida pelo cotidiano e diluída em tantas repetições que já não exigia esforço consciente. Bastava manter os papéis. Bastava não perguntar demais. Eu me tornei alguém que lembrava, e isso, naquele contexto, era suficiente para justificar minha posição lateral. Houve momentos em que pensei em me afastar completamente, reduzir ainda mais o contato, mas percebi que a distância já estava estabelecida de forma eficiente. Permanecer ou sair não alteraria a dinâmica central. A escolha, então, foi outra: manter-me presente sem negociar o que já tinha sido definido internamente. Isso exigiu uma atenção constante aos próprios limites, uma vigilância silenciosa para não ceder por cansaço ou nostalgia. Em encontros maiores, eu continuava a notar olhares que evitavam prolongamento, conversas que mudavam de direção quando eu me aproximava, risos contidos que não pediam minha participação. Nada disso era violento, mas tudo era claro. A normalidade construída dependia da minha não interferência. Com o tempo, essa clareza deixou de doer da mesma forma. Tornou-se dado, não ferida aberta. A redefinição do meu valor fora da aprovação materna foi um processo lento, sem rituais de encerramento, apenas substituições graduais. Outras referências passaram a ocupar o espaço que antes era preenchido pela expectativa familiar. Não houve celebração dessa mudança, apenas a constatação de que ela era necessária. A consequência silenciosa de escolher a própria dignidade se mostrou permanente, não como punição explícita, mas como reorganização afetiva. Eu já não esperava ser compreendida naquele ambiente, apenas respeitada à distância. Algumas vitórias, aprendi, não se anunciam. Elas acontecem no espaço em que se deixa de pedir permissão para existir. E foi nesse espaço, estreito e solitário, que encontrei uma forma de seguir sem precisar esconder o que sou para manter o que nunca foi plenamente oferecido.